queremos agradecer a sua presença, a sua companhia. Já tivemos a Escola Bíblica Dominical com o professor Alfredo. Logo mais teremos a Escola Bíblica Dominical com a juventude. E se você quiser participar, acompanhar a Escola Bíblica Online com os jovens da nossa igreja, entre em contato no nosso Face para que você possa também participar, pegando o link ali que os jovens se reúnem. Eu quero lembrar que estamos vivendo o mês de julho, ou melhor, vivenciando a campanha de missões estaduais, que tem como título esse ano, Seja uma Ponte, conectando pessoas a Jesus. A divisa está em 1 Coríntios 9, 22, a parte B, que diz: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Que bom que diante da pandemia e das dificuldades a igreja continua trabalhando. Que bom porque o Senhor nos dá força, nos dá vigor e continuamos fazendo a obra missionária. Lembrando que os missionários de missões estaduais continuam trabalhando e nós precisamos também orar por eles, orar por suas famílias. O trabalho que eles desenvolvem continua sendo desenvolvido, alguns com uma certa mudança, né, de forma online e alguns ainda presencial. Oremos pelos nossos missionários. A nossa igreja está em campanha. Nós não estabelecemos um alvo numérico, não definimos um valor, mas estaremos enviando. Você, ao fazer a sua oferta através da nossa igreja, você identifica o seu cupom de depósito ou na transferência, manda um comunicado ao tesoureiro avisando que este valor é para missões. Lembrando que nossa igreja trabalha com o Banco Itaú, agência 0484 e a conta corrente 24001, dígito 5. A nossa igreja continua, irmãos, trabalhando, assistindo famílias que têm dificuldades, e irmãos, pessoas que nos procuram, precisando de alimento, pessoas ligadas à família, alguns irmãos que percebem a necessidade na sua vizinhança, onde trabalha, de maneira que eu quero convidar a continuar trabalhando na obra com a sua fidelidade a Deus primeiramente. Quando nós fazemos a entrega ao Senhor da nossa oferta, do nosso dízimo, estamos primeiramente fazendo ao Senhor. É o reconhecimento de que aquilo que nós temos provém do Senhor. Nós devolvemos uma parte pequena daquilo que o Senhor nos dá para o sustento, de maneira que o Senhor tem nos abençoado com aquilo que o Senhor tem nos dado. Roguemos a Deus pelos irmãos que estão trabalhando para que não percam os seus empregos e por aqueles que já perderam. Oremos para que Deus possa ter misericórdia. Eu quero, nesse momento, trazer aqui uma palavra de gratidão aos irmãos que estiveram nos parabenizando, eu e a irmã Elzani, pelas nossas bodas de pérola. Celebramos no dia 7 próximo passado a nossa bodas de pérolas, 30 anos de casamento. Agradecemos os que estiveram presentes na live, acompanhando, e agradecemos aqueles que por alguma razão não pôde estar, mas que já nos felicitaram. Muito obrigado, igreja, pelo carinho, obrigado pela sua atenção. Nós vamos orar nesse momento, rogando a Deus que nos fale nessa manhã através da sua palavra. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor, com tremor e temor. Pai, falar a Tua palavra, dizer o que a Tua palavra, ou explanar o que a Tua palavra está dizendo, Senhor, é uma grande responsabilidade. Não queremos ser negligentes, Senhor. Portanto, que o Teu Espírito Santo se aproprie de nós nessa hora. Que o Teu Santo Espírito fale. Porque cada pessoa, cada irmão, cada irmã que nos escuta nesta hora tem alguma necessidade que só o Senhor pode suprir. Que a Tua palavra faça calar e sossegar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estamos mais uma vez falando sobre a
palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 8, um texto sobre a ação de Jesus na vida de um endemoniado, marcando, portanto, uma vida cansada, aflita, uma vida que estava largada e destruída. E Jesus transformou. Como transformou a minha vida e a sua vida? Eu tenho certeza absoluta que cada homem que hoje segue Jesus, cada homem ou cada mulher, tiveram a sua vida não apenas impactada pela presença de Jesus, mas tiveram as suas vidas transformadas. E a partir disso, portanto, tem se levantado para testemunhar daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Quando terça-feira próxima passada, eu e a irmã Elzani resolvemos celebrar as nossas bodas, é porque nós acreditamos firmemente que nós só conseguimos chegar a 30 anos de união matrimonial porque Deus é conosco. Sem entender a presença de Deus na família, a família não resiste. Portanto, a graça de Deus em nossa vida, as suas misericórdias. Portanto, a celebração, mesmo online, não foi como nós havíamos planejado lá atrás, quando ainda nem se imaginava essa pandemia. Nós esperávamos um culto diferente, com muitas pessoas presentes. Mas um dia eu disse para minha esposa, vamos fazer o culto. Vamos celebrar a Deus. Nós temos muitas coisas para agradecer. E, sobretudo, celebrar, testemunhar, porque Deus se faz presente em nosso lar. Eu quero falar, portanto, hoje sobre conectando pessoas a Jesus, testemunhando do seu poder. O tema da campanha de missões estaduais é Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus, e nós iremos falar sobre conectando pessoas, testemunhando do seu poder. Conectando pessoas a Jesus, testemunhando do seu poder. Então vamos lá. O texto Lucas capítulo 8, versículo 35 em diante diz: E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de que os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus despediu-se recomendando-lhe: volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Meus irmãos, esta é a palavra desta manhã, testemunhando do poder de Jesus. Uma das coisas que nós precisamos reconhecer, primeiramente, é que a transformação ou o poder de Deus começa na minha vida. A história desse homem que nós não lemos, mas que está registrada a partir do versículo 26, que está também em Mateus e em Marcos, é a história de um endemoniado, de um homem que a Bíblia chama exatamente assim, não diz o seu nome, apenas diz que ele era um endemoniado. Esse homem, ele causava muitos males a si mesmo. Esse homem, ele se autodestruía. Ele era muitas vezes preso por correntes. E ele arrebentava essas correntes. Não havia nada que o prendesse. Esse irmão, diz o texto, que esse homem, ele se rasgava, ele andava nu pelas ruas. A história desse homem era muito triste. Era um homem que vivia abandonado. Era um homem que vivia largado.
Era um homem que não vivia com a sua família, ninguém o suportava, nem a sua família. É como alguém hoje drogado, que vive pelas ruas, que nem a família quer mais em casa. É como alguém que está largado numa condição terrível, triste, mas está preso, está acorrentado ao pecado. Pessoas que vivem de forma terrível, porque o diabo o aprisionou com as suas amarras. O texto desta manhã fala sobre o poder de Deus sobre essa vida. Jesus tem encontro com esse homem e o liberta. E eu quero falar a partir da libertação. Quando Jesus o libertou, o que foi que aconteceu? Então a primeira coisa é essa. Porque no final da história esse homem ele quer andar com Jesus para testemunhar com Jesus. Ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu caminhar contigo. E Jesus diz: não, olha, volta para a tua família. Então eu quero falar a partir desse momento. Então a primeira coisa que eu encontro nesse texto é que se eu quero conectar pessoas a Jesus, e eu quero testemunhar do poder de Jesus, o poder de Deus precisa começar na minha vida. Vejamos o que diz o verso 35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. Esse apavorado tem a ver com surpreso, ficaram abismados. Portanto, este homem, ele só podia sair para falar de Jesus, porque ele experimentou a mudança na vida dele. Talvez por isso muitos crentes, talvez, é bem provável, não falam de Jesus porque ainda não experimentou nem na vida dele. Porque há uma coisa muito comum, quando as pessoas se encontram com Jesus, ela tem as suas vidas transformadas, então ela não precisa necessariamente conhecer toda a Bíblia, ela não precisa conhecer todas as Escrituras para falar de Jesus. Quando a pessoa tem encontro genuíno, pessoal com Jesus, ela tão somente, ela precisa falar da sua experiência pessoal com Jesus. O testemunho pessoal é aquela situação onde você conta como era, o que foi que aconteceu com você e depois desse acontecimento, como você é. E aí está o grande problema para muitos crentes não testemunharem de Jesus. É porque ele não tem esse primeiro momento, ele não teve encontro pessoal com Jesus. Há algumas igrejas até aí que estão na mídia e a pessoa diz assim: olha, depois que eu entrei em tal igreja, quer dizer, há apenas uma questão de local. Essa pessoa foi para uma igreja, mas não houve encontro pessoal com Jesus. Este homem teve esse encontro pessoal com Jesus. Eu garanto para você que se alguém perguntasse: olha, o que foi que aconteceu? Ele jamais diria: não, depois que eu fui no templo, depois que eu fui na igreja. Não. A história dele tem um marco, o encontro com Jesus. Até Jesus ele foi uma pessoa, depois de Jesus ele foi outra. Todo homem, toda mulher que hoje testemunha de Jesus, que tem autoridade para falar de Jesus, não é porque é um grande conhecedor das Escrituras, não é porque fez um curso teológico, mas porque ele tem uma vivência com Jesus que demonstra claramente que ele tinha um comportamento, ele tinha uma atitude e agora ele tem outra. Uma mudança para melhor. Portanto, diz o texto que quando aqueles homens se aproximaram de Jesus e viram aquele homem junto a Jesus, e diz o texto, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, todos ficaram apavorados. É isso que é o testemunho pessoal. É quando as pessoas dizem assim: olha,
as coisas lá em casa mudaram. Depois que Jesus entrou na minha casa, as coisas mudaram. Porque sabe, você diz assim, olha, a mulher que existia na minha casa, a mãe que existia lá em casa, a filha que existia lá em casa é outra. Ela era uma pessoa nervosa, agitada, perturbada, queria resolver tudo na briga, ficava nervosa, ficava sem controle, fora de si, não tinha domínio próprio, não tinha mansidão, explodia logo, chutava as coisas, batia nas coisas, não era razoável, não conseguia dialogar, não conseguia sentar para conversar, tudo virava um atrito, uma confusão. Mas depois que ela teve o encontro com Jesus, ela mudou. Assim é também o homem, o pai, o esposo, o filho, que na sua casa era mal-humorado, que na sua casa os filhos não querem nem estar juntos, que não se trocam muitas palavras dentro de casa, porque é arrogante, é bravo, tem um gênio forte, mas ele teve um encontro com Jesus, ele mudou. Então a primeira coisa, se você quer conectar as pessoas a Jesus, para testemunhar do poder de Jesus, você precisa primeiramente ter essa transformação na sua vida. Se você ainda não experimentou essa transformação, o que você vai falar para as pessoas? Então a transformação começa na sua vida. A segunda coisa é que a sua vida se torna um exemplo, a minha vida se torna um exemplo. Como é bom quando as pessoas percebem, quando as pessoas veem, quando as pessoas falam sobre a mudança que está operando em nossa vida. No versículo 37, as pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Perceba que agora são as pessoas de fora que percebem. Diz o texto claramente, as pessoas que haviam testemunhado todos os fatos. Que fatos? Vamos lembrar? Essas pessoas viram aquele homem preso nos grilhões, acorrentados. Esse homem agora está lá andando livremente com Jesus. Esse homem andava nu, ele agora está vestido. Houve uma mudança na vida dela. Ele andava nu, solto na rua. O demônio fazia com que ele se rasgasse. Ele agora está vestido. Aquele homem não conversava. Diz o texto que quando ele encontra Jesus, é o demônio que fala pelo homem com Jesus. Mas diz o texto que agora eles encontram, diz o texto aqui no verso 35, eles encontram aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Veja que mudança, veja que transformação. Será que algum vizinho já percebeu essa diferença na sua vida? Será que algum vizinho olhando para a sua vida disse, olha, fulano mudou? Será que no seu ambiente de trabalho, será que depois que você teve esse encontro com Jesus e você voltou para o seu trabalho, as pessoas começaram a conversar da mudança que aconteceu na sua vida? Será que na sua casa as pessoas estão vendo essa mudança? Diz o texto que aquele homem que já não vivia mais em casa, vivia pelos sepulcros, vivia se rasgando, se cortando, andava nu pelas ruas, nem as correntes conseguia detê-lo, não conseguia falar com as pessoas, era o demônio que falava por ele. Diz o texto que de fato operou na vida dele uma grande transformação. Que mudança significativa. Portanto, a minha vida deve ser um exemplo. Aquele homem endemoniado tinha algo para mostrar naquela cidade. E por último, talvez por isso, quando diz o texto que aquele homem quis seguir a Jesus, e ele disse assim, contudo o homem de quem havia sido expulsos os demônios, implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Quer dizer, aquele homem dizia, Senhor, por favor, eu quero ir com o Senhor, me deixe ir com o Senhor, eu quero te seguir, Senhor, por favor. Diz o texto que aquele homem implorava. E
Por certo, ele prometeu algo para Jesus. Ele disse, Senhor, eu vou te ajudar, eu posso te ajudar. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe, volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Deixa eu relembrar para você. Se você quer testemunhar, se você quer ser uma testemunha de Jesus, você precisa fazer uma análise na sua vida, uma avaliação e perceber se já houve mudança na sua vida. Segundo, você precisa perceber que as pessoas vejam essa mudança em você. As pessoas que vão dizer o quanto você mudou. Paulo vai dizer em uma das suas cartas sobre a conduta cristã, Paulo vai dizer aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Então a vida cristã do homem de Cristo, da pessoa que teve encontro com Cristo é diferente. É diferente. Aquele homem era completamente diferente. Mas a última coisa que eu quero falar é essa. Era a missão dele. Algumas vezes eu li esse texto e eu não entendia muito bem. Jesus não quis que aquele homem seguisse. Aquele homem poderia ser muito útil para Jesus. Ele teve uma vida transformada. Mas algumas coisas a gente pode pensar nesse texto. A primeira dela, da sua missão com a sua família, tem a ver com o resgate de quem ele era. Quem já teve um filho rebelde em casa, que perdeu a confiança dos pais, que perdeu completamente a confiança, sabe que não é fácil recuperar essa confiança. Trabalhei muito tempo em centros de recuperação ali em Pernambuco e vi a dificuldade de alguém que fora recuperado, que teve um encontro com Jesus, voltar para o seu lar, porque as pessoas não acreditavam nele, a família não acreditava. E não dava para condenar a família, nem julgar, porque só quem experimentou alguém dentro de casa, da família, que nunca mereceu confiança, que roubava dentro de casa, que maltratava dentro de casa, que não tinha respeito por ninguém dentro de casa, que muitas vezes as coisas eram trancadas, as chaves dentro de casa. Sabe como é difícil confiar em alguém dessa maneira? Mas eu vi muitas pessoas transformadas por Jesus e voltarem para a sua família e de fato serem uma bênção na sua família e ser instrumento para a transformação de muitos outros da sua família. Esse homem do texto era um homem endemoniado. Imagina os irmãos, se para o povo da rua era difícil a convivência com esse endemoniado de Gadara. Imagine agora para a sua família. Penso que Jesus, na sua infinita sabedoria, disse, olha, você vai sair comigo, você vai para o mundo. Mas e as coisas e os males que você fez na sua cidade, no meio da sua família? Quem sabe você precisa resgatar essa imagem, quem sabe você precisa se acertar com essas pessoas, tal como Zaqueu, né? Que naquele dia, quando teve encontro com Jesus, disse, Senhor, eis que eu devolvo as coisas que eu tirei das pessoas. Eu vou devolver 4 vezes mais. Portanto, Jesus queria que aquele homem voltasse para sua casa para restaurar a relação com a sua família. E como diz o texto, e assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Aquele homem foi, portanto, para a sua cidade que bem o conhecia. Sabia quem ele era, o que ele era no passado, e agora viu um novo homem, uma nova pessoa. Quem sabe nós iremos conectar pessoas a Jesus com mais facilidade quando as pessoas verem nossa vida muito mais do que aquilo que nós falamos. O grande pregador John Stott já dizia isso, que haveria um tempo que as pessoas não iriam correr para ouvir os grandes pregadores, mas as pessoas iriam ver a vida dos pregadores. As pessoas talvez não queiram lhe ouvir,
Porque quando olha a sua vida, o seu temperamento, aquilo que você vive publicando nas redes sociais, queridos, é tão azedo que você descreve, é tão azedo, é tanta maldade, são tantos desejos que não cabem a um cristão, que eu acho que algumas pessoas não vão querer lhe ouvir. E não importa se você é pastor, se você não é pastor, se você é líder, se você não importa. Jesus não queria que aquele homem fosse com ele. Ele disse, eu volto para a sua família, para a sua casa e compartilho tudo que Deus fez por ti. Quem sabe quando nós começarmos a viver uma vida como este homem, que teve um encontro com Jesus e teve uma mudança tão grande, que foram as próprias pessoas que disseram, olha aquele homem que está com Jesus em pleno juízo, tem cristão que parece que é louco, tem cristão que parece louco, está pregando, está esbravejando, está compartilhando de coisas, está bravo, fica vermelho, dizem coisas terríveis, escrevem coisas terríveis, desejam o mal do próximo. Tem pessoas que são terríveis da sua forma de ser. Não parece que teve um encontro com Jesus. Não parece que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, aquele homem era um endemoniado que vivia preso. Imagina, prender, amarrar, para não fazer mal ao próximo. Andava nu pela rua. Mas agora, aliás, ele me falava, diz o texto, que os demônios falavam através dela. Aqueles homens ficaram admirados. Irmãos, que crente ele se tornou, hein? Que crente. Ele voltou para a sua cidade, diz o texto, ele falou para as pessoas o que Jesus fez na vida dela. Gostei muito desse tema da campanha de missões. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus, testemunhando do seu poder. Jesus tem poder para transformar a sua vida. E se você disser, pastor, mas eu tenho um problema. E sabe, você diz, pastor, meu temperamento é muito difícil. Pastor, meu temperamento é muito pesado. Ora, Deus. Paulo fala aos Gálatas sobre os frutos do Espírito. Mansidão, longanimidade, domínio próprio. Peça isso ao Senhor. Talvez você diga, pastor, meu problema é que eu não controlo a minha língua, eu brigo em casa, eu falo, eu esbravejo. Peça a Deus para controlar a sua língua. Irmãos, Provérbios tem muitos conceitos sobre como nós devemos proceder com a nossa língua. Quem sabe você diz, pastor, meu problema é que eu não gosto de ver injustiça. Pastor, eu sou contra injustiça. Quando eu vejo alguma coisa de injustiça, eu vou logo lá no Facebook, eu vou postar alguma coisa e eu me perco nas palavras, porque pastor, eu fico muito nervoso quando eu vejo a injustiça. A própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz, não sejais extremamente justo. Pense nisso. Está na palavra de Deus. Não sejais extremamente justo. Deixa eu te dizer já. O que o texto quer nos ensinar é que às vezes, para a gente fazer justiça, a gente causa algo pior do que aquilo que a gente está lutando por justiça. Talvez a gente, para defender alguém com justiça, a gente cometa uma injustiça maior pela qual a gente está lutando. Às vezes, para a gente combater uma injustiça, a gente comete uma injustiça ainda maior. Talvez por isso a palavra de Deus está dizendo, não sejais extremamente justo. Portanto, se você quer testemunhar do poder de Jesus, comece analisando a sua vida. Segundo, seja um exemplo para as pessoas. E terceiro, comece no lugar onde você está. A obra de missões, ela é feita nos 4 cantos do mundo. Mas ela precisa começar em algum lugar. Comece onde você está. Quem sabe você começando testemunhando de Jesus onde você está. Deus vai te levar para
outros lugares. Mas ele precisa começar onde as pessoas de fato nos conhecem. E se a gente conseguir êxito, se a gente lograr êxito no lugar onde estamos, é capaz que o Senhor nos leve para muitos outros lugares. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, pelo poder que Ele tem de transformar vidas. Obrigado por esse texto que nos mostra um homem em uma situação tão difícil, que nós jamais poderíamos imaginar, mas ele foi transformado pelo Teu poder. Ó Senhor, que na minha vida, Tu sabes, Senhor, das transformações interiores na minha vida, no meu coração, porque eu preciso ainda que o Senhor mude, Deus. Ó Pai, que as pessoas possam ver Cristo na minha vida, muito mais do que nas minhas falas, possam ver Jesus na minha vida, no meu testemunho diário, ali onde eu faço compra, quando estou guiando o meu carro, quando estou em um lugar público, que as pessoas possam ver Jesus na minha vida. Ó Deus, perdoa os meus pecados e ajuda a Tua igreja a ser uma ponte para conectar pessoas a Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.